Essa palavra de Isaías, Isaías é um profeta que levou a mensagem de Deus na época do reino dividido, quando já não havia nem mais Israel, mas só o reino do sul, que era o reino de Judá, a capital em Jerusalém. E Isaías é o profeta evangelista, porque toda a mensagem de Isaías é em cima do evangelho de Deus. Ele acusa, condena o pecado do homem, ele adverte sobre o juízo de Deus, sobre o pecado, e ele fala sobre a salvação que viria um dia através do Redentor. Isaías é o profeta que mais tem profecias a respeito de Jesus. E aqui essa é uma das vezes que ele está dizendo, olha, um dia o povo dirá, vamos até Sião, até Jerusalém, para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que esse dia já chegou. Pelo menos aqui hoje o Sião de Deus é aqui. O Jerusalém, a palavra de Deus vai sair daqui, em nome de Jesus e por misericórdia de Deus sobre a minha vida. Basta você abrir o coração, e dizer isso. A lei do Senhor sairá, andaremos sempre nela. Amém? O tema da palavra hoje, eu coloquei transformação pela renovação. Baseada num texto muito conhecido, muito estudado, e que me parece muito atual, oportuno e necessário. Romanos 12, 1 e 2, que nós vamos ler, está aí na tela, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que é um texto curto, que nós todos lêssemos isso, se é que dá para você enxergar lá, ou se você tem a Bíblia aí. Lermos todos juntos esses 2 versículos, vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quando você teve um encontro com Jesus, se você teve esse encontro um dia, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e creu naquilo que Ele fez na cruz por você, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Quando nós nascemos de novo, nós somos transformados em muitos aspectos. Passamos, por exemplo, a ter respostas que o mundo procura e que não encontra, das perguntas como: de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Nós passamos a ter um propósito de vida, a termos a consciência de que somos pecadores e de que necessitamos de Deus, que necessitamos de estarmos em comunhão com Deus sempre. São mudanças e transformações que acontecem quando você nasce de novo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura. Diga, eu sou uma nova criatura. Eu já fui uma velha criatura, mas agora eu sou uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Mas isso é apenas o começo de uma caminhada longa, de uma caminhada com Deus, com Jesus. Precisamos ainda de uma transformação, como diz o texto aí, uma transformação que vem de uma renovação da nossa mente. Porque a nossa mente está impregnada de ideias, de valores, de costumes do mundo, da sociedade vigente. Nós passamos pelas águas, encontramos Jesus, nos tornamos nova criatura, nascemos de novo e agora precisamos crescer em Deus, amadurecer para nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o propósito eterno de Deus. Acontece que, como eu disse, a gente vem impregnado de coisas do mundo, grudadas na nossa mente, costumes, hábitos, valores, alvos, que não são os de Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, diz que a sabedoria do homem se tornou louca. Deus tornou louca a sabedoria humana. Para Deus, aquilo que é bom, aquilo que é sábio, aquilo que é aceitável para o mundo é loucura. E assim, para o mundo, para aqueles que não creem, a mensagem da cruz é loucura. Ou seja, para o mundo as coisas de Deus são loucura, e para Deus as coisas do mundo são loucura. Em que lado você está? Que tipo de louco você é? Você é louco do mundo ou louco de Deus? É porque as coisas de Deus são loucura para o mundo. Pensa, por exemplo, em você vir e dar o seu dízimo. Pensa em você, jovem, se manter casto até o casamento. Pensa em você dar a face se alguém bate numa das suas faces. Pensa em você abrir mão de direitos que você tem. Pensa em você, mulher, ser submissa ao seu marido. Loucura para o mundo. Então existe um longo e difícil caminho para chegarmos até sermos os loucos de Deus. Formas de pensar que trazemos que têm que ser trocadas, mudadas completamente por outras que são opostas. Nesse texto, ele fala de duas mudanças que são essenciais para nos tornarmos loucos de Deus. A primeira delas, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira mudança, a primeira renovação na nossa mente é a respeito do culto, que ele chama aqui de culto racional. O que é isso? Deve ser uma coisa terrivelmente importante, porque Paulo não pede, Paulo não sugere, Paulo roga. E rogar é pedir de uma forma insistente, é uma súplica, é algo que
para ele fazia toda a diferença. Ele está dizendo: meus irmãos, eu suplico, eu imploro, eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Paulo queria que a gente fosse para a cruz. De uma certa forma, sim. Jesus disse: se você quer me seguir, tome a sua cruz. Mas o que é que ele está querendo dizer aqui? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isaías, a gente citou Isaías aqui, o Bilão cantou Isaías. Isaías, já lá no seu primeiro capítulo, e nós estamos estudando no grupo Isaías, já no primeiro capítulo, a primeira reprimenda que ele faz, a primeira acusação que ele faz para o povo é contra o culto hipócrita. O que é um culto? Culto é uma ação de adoração a Deus. O culto é um momento em que você separa, pelo menos o culto da assembleia, dos irmãos reunidos, um momento que você separa para juntos, em comunhão, adorar a Deus. Reconhecer a sua divindade, a sua santidade, a sua grandeza, a nossa dependência a Ele, a nossa reverência, adoração, louvor a Deus. Isso é culto. Ele está dizendo: vocês precisam fazer um culto racional. E ele dá 3 características desse culto racional. O primeiro deles é o sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Os judeus, a reunião deles incluía o sacrifício de animais, o derramamento de sangue, que era para o perdão dos pecados, pagamento pelos pecados. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado, derramou o seu sangue por você e por mim, e isso não há mais necessidade. Nós não precisamos sacrificar. Portanto, esse sacrifício do nosso corpo não é isso. Mas sacrifício dá a ideia de algum esforço, de algum sofrimento, de alguma coisa que exige uma dedicação, uma atenção especial. E sacrifício vivo, então, não é que nós possamos dar a nossa vida de forma a morrermos por Jesus, mas é no sentido de darmos a nossa vida a Jesus, a nossa energia, a nossa saúde, os nossos talentos, o nosso tempo. Isso é o sacrifício vivo que ele está pedindo, e isso é culto. Nós precisamos aprender que quando nós chegamos aqui para cultuar a Deus, nós já deveríamos ter passado toda a semana cultuando a Deus, adorando a Deus, entregando a nossa vida a Deus, o nosso trabalho a Deus, o nosso tempo livre a Deus, o nosso tempo de lazer a Deus, sacrificar a nossa vida a Deus. Se fizéssemos isso, e quando fizermos isso, quando chegarmos aqui, o culto será diferente. Estaremos todos já adorando a Deus e entendendo que a nossa vida é um culto a Deus, porque nós agora temos nova vida. Sacrifício vivo, santo. Santo quer dizer, nós precisamos saber e conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E hoje a sociedade meio que nos faz confundir muitas vezes essas coisas. A santidade diante de Deus é vivermos assim para Ele. E Ele diz também, agradável a Deus. O culto deve ser agradável a Deus.
Se algum dia você saiu do culto e disse, hoje eu não gostei do culto, você não entendeu nada. Quem tem que gostar do culto é Deus. Quem tem que ser agradado é Deus no culto, não é você. Você não tem que se sentir bem, você não tem que se sentir agradado, você não tem que se sentir abençoado, você vai se sentir, se você realmente adorar a Deus e agradar a Deus. Ai, cantou essa música que eu não gosto, mas Deus gosta. Deus gosta. Se ela for cantada de coração, com sinceridade, atenção, inteligência, Deus gosta. Esse então é o culto racional. Olha o que Isaías diz lá no capítulo 1, alguma das coisas que ele diz para o povo judeu. Ele diz assim, está ali na tela: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Não me tragam mais ofertas vãs. A minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Você já pensou um culto em que Deus tem esse sentimento? E lá no capítulo 29 de Isaías, versículo 13, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, ideias e costumes, valores humanos. Deus quer, meu irmão, que eu e você abracemos uma fé viva, autêntica, e não uma religião de formalidades e formas superficiais e vazias. O sacrifício vivo é exatamente quando você responde à palavra de Deus, que o Bilão citou aqui, e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você sai do culto com esse sentimento: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja, irmãos, precisamos entender o que a igreja é. A igreja não é um mercado onde você vai, naquele que te agrada mais, levar produtos para casa, coisas que você tem necessidade e deseja. A igreja não é um clube onde você vai se divertir e se sentir bem. A igreja não é um show que você vai assistir. E a igreja muito menos é, Arlindo, do que um jogo de futebol, onde você vai e tem adversários com quem vai disputar. A igreja é a reunião dos santos, em comunhão, em amizade, em unidade, adorando e servindo a Deus e uns aos outros. A segunda mudança que é necessária, que ele diz aí no texto, é a renovação, a transformação nossa pela renovação da nossa mente. Pela renovação da nossa mente. A coisa começa aqui. Aqui quem faz é o Espírito. E aqui quem faz somos nós. Renovação, transformai-vos. É uma tarefa para nós. Pela renovação da sua mente, da vossa mente. Não devemos nos amoldar à cultura vigente, às ideias, aos valores e costumes da sociedade.
Ele diz: não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, vocês são de Deus. Vocês são família de Deus. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus falou isso. E essa que é a nossa luta. Não somos daqui. E não devemos parecer que somos daqui. O nosso estilo de vida, e como hoje tudo na moda é inglês, o nosso way of life não pode ser igual ao do mundo, ao ponto de nós esquecermos dos valores lá do alto e assumirmos valores aqui da terra. Nós precisamos é colocar nossa atenção em Deus, nos pensamentos de Deus, nas ideias de Deus, na vontade de Deus, para que possamos entender e viver essa vontade de Deus. Se na nossa cabeça, se na nossa mente, se ela está cheia, repleta das ideias do mundo, dos valores do mundo, como que nós vamos viver a vontade de Deus, que são contrárias às ideias do mundo? E nós vamos ver isso já já. E essa é uma mudança, então, que acontece aqui. E que acontece de dentro para fora. Diferentemente da cultura dominante, da forma de vida da sociedade, que acontece de fora para dentro. Aquilo que motiva as ações, as atitudes, os planos, os projetos do mundo, vem de fora. Não vem de dentro. A cultura desse século, ela tem várias características, que vem muito do modo de vida americano, que é um modelo para o mundo e para nós. Individualismo, o homem no centro, eu no centro. Eu sou o mais importante. O narcisismo, que é eu sou superior a todos os outros. Vocês que estão aí embaixo são inferiores a mim. Então, tudo que eu faço é primeiramente pelo meu interesse, não o seu. E a Bíblia diz o contrário. Considere o outro superior a si mesmo. O hedonismo, que é a busca do prazer de qualquer forma. Tudo que traga prazer é aceitável. A meritocracia, ou seja, eu mereço e ganho as coisas pelo meu mérito. Se eu progredir na minha vida é porque eu lutei e eu sou bom. E eu mereço aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. E o pior deles todos, o consumismo. Eu quero, eu preciso ter mais do que os outros. Eu já tenho, mas eu preciso e quero mais. Esse é o estilo de vida do mundo. É a loucura do mundo. E que você já está percebendo que não tem nada a ver com a loucura de Deus. Tem um sociólogo, ele chama Anthony Elliott. Eu li um artigo dele e achei tão bom que eu copiei aqui algumas coisas dele. Ele diz, ele está chamando essa pós-modernidade que nós vivemos, essa era nossa, a era da reinvenção. Por que isso? Que ele diz assim que a característica é o constante ato de repaginar, transformar, consertar, descartar facilmente qualquer coisa que se pareça com antigo, usado, renovar, modernizar e melhorar tudo.
Inclui, inclusive, o melhorar e o redefinir o nosso eu, a nossa identidade. Esse novo individualismo, ele substitui o antigo. Antes, a gente queria ter um caráter permanente, peculiar, próprio, que a gente fosse conhecido pelo aquilo que a gente é, e que continuasse sendo assim sempre, e crescendo, claro. Mas hoje não. Hoje, o individualismo é aquela permanente vontade de mudança, de ter o novo, de ser diferente. E a mídia, ela oferece mudanças instantâneas. Em um mês, Arlindo, você pode perder essa tua barriga. E não é nem indo à academia, larga de ir na academia, porque agora tem um remédio que o doutor fulano de tal descobriu, é uma planta que vem lá não sei de onde, que se você tomar todos os dias de manhã, você não precisa fazer mais nada, até o teu cabelo vai escurecer. E como a minha vontade é ser diferente, como eu não aceito a minha barriga e nem o meu cabelo branco, eu quero mudança. E a mídia me leva a isso, me incentiva a isso. Tratamentos físicos, cirurgias plásticas, consultoria para mudar o visual, a forma como você deve se vestir, o seu guarda-roupa, joga fora aquele tipo de roupa, aquilo não usa mais. A permanência de modo definitivo é algo que cada vez está mais distante da vida moderna. Todo mundo quer coisas novas e quer para ontem. Contrato hoje é de curto prazo. Eu não tenho paciência de esperar algo que me dê trabalho, que custe tempo, permanência, dedicação. Eu quero resultados rápidos. Nada é permanente. E tudo se torna descartável se não está me servindo, se não está me agradando. Insistir em algo que me traz dificuldades, isso não é inteligente. O negócio é se livrar e partir para outra. Tudo é passível de remodelagem. Corpo, a alma, o sexo. Eu mudo, não estou satisfeito. Vou mudar de sexo. E até a família. Não está funcionando bem, vou para outra. A família, que sempre foi considerada de modo tradicional como lugar dos vínculos seguros e duradouros, também está se desfazendo. Loucura do mundo. E Paulo está dizendo, não vos conformeis com este século. Não tomem a forma desse século. Por que é que Paulo colocou isso na carta aos Romanos tanto tempo atrás? Porque, na verdade, o povo de Deus sempre foi assim. Sempre teve a tendência de se misturar com os povos pagãos e trazer os seus ídolos e seus costumes para dentro da nação. Lembra quando eles pediram um rei? Pediram porque queriam ser igual aos outros povos. Eles eram um povo que não tinha um rei humano, o rei deles era Deus. Deus governava, mas os outros povos tinham reis, então eles também quiseram reis. Que besteira que fizeram. Os reis só atrapalharam tudo. Saul foi péssimo. Davi foi o melhorzinho. Foi bom, pela misericórdia. Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, acabou na mesma esparrela, teve 1000 mulheres concubinas, trouxe ídolos para dentro do povo. Aconteceu que a nação ficou dividida, se dividiu em 2 reinos,
Todos os reis do reino do norte foram afastados de Deus, afastaram-se de Deus, trouxeram ídolos, tanto que foram depois invadidos pela Síria, e depois de 200 anos já não existia mais o reino do norte, Israel, ficou só o reino do sul, Judá, que também teve 19 ou 20 reis, não me lembro agora, mas apenas uma pequena parcela desses reis serviram a Deus, o resto também se afastou de Deus, e foi uma lástima para o povo de Deus, querer ser igual ao mundo. Agora, o ensinamento de Jesus, qual é para os seus discípulos? João 15:5 diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha essa palavra, permaneça. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Você, nem eu, nem ninguém dará fruto, será feliz, será bem-sucedido, se sentirá bem, se não permanecer na videira. Se não permanecer em Cristo, recebendo de Cristo a seiva para dar frutos, para poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disposto. Eu vou pagar o preço para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Permanência, constância, fidelidade à aliança de Deus, e para isso nós celebramos a ceia todo mês, para nos lembrarmos que nós temos um pacto com Deus, e que precisamos permanecer nesse pacto, assim como precisamos permanecer no pacto do nosso casamento, no acordo que nós fizemos, assim como nós precisamos permanecer no pacto que temos com os irmãos na igreja. Israel, hoje, somos nós, é a igreja de Deus. Mais do que nunca, por causa desse sistema da sociedade, por causa desse sistema de internet, de comunicação, de mídia, de informações volumosas, cada dia na sua cabeça, na minha, entrando na nossa mente, e nós muitas vezes nos deixamos levar por isso, passamos muito tempo vendo coisas, assistindo coisas, tendo ideias, vendo pregações, vendo pessoas falando, dando testemunho, e dando conselhos, e sugerindo, e coaching, e autoajuda, e tudo mais, e a nossa mente vai ficando lotada daquilo que não é de Deus. E por isso a igreja tem trazido costumes e formas do mundo, na preocupação de uma renovação nos meios do mundo e não nos meios de Deus. A renovação de Deus é diferente. O avivamento. A nossa renovação, irmãos, é aquilo que nós estamos buscando, procurando, pedindo, que é o avivamento. E o que é o avivamento? O avivamento não é a mudança de formas. O avivamento não vem de fora para dentro. Isso são as coisas do mundo. Ele começa na renovação da nossa mente, aqui dentro. É o encher-se do Espírito. É o não embriagar-se de vinho. Isso é o avivamento, o Espírito em nós produzindo o seu fruto, que é o amor, que nos leva a servir o próximo, a fazer o bem, a ajudar, a assumir a minha função no corpo de Cristo, a obedecer a Deus.
e a ir em direção ao nosso alvo, que é sermos parecidos com Jesus. Avivamento não é uma manifestação exagerada de emoções, um êxtase. Avivamento não é perder os sentidos e cair no chão, e sair dali para viver a vida na segunda-feira do jeito de sempre. Avivamento não é ter experiências sobrenaturais e por isso começar a se achar mais espiritual que todos os outros. Avivamento não é receber milagres de Deus, mas é não receber os milagres de Deus e continuar firme no pacto, permanecendo em Deus. Avivamento não é sair navegando pelo mundo virtual para saciar uma sede de novidades, para ter ídolos gospel, para ouvir pastores engraçados e que pregam autoajuda com frases impactantes. E avivamento muito menos é adequar a Bíblia aos tempos modernos para evitar confronto com as ideias vigentes da sociedade. O que era pecado continua sendo pecado. A verdade continua sendo a mesma. O Evangelho é antigo, é velho e é novo ao mesmo tempo, porque aquilo que é eterno não é passível de moda. Deus é eterno, Ele não tem que ser adequado aos nossos tempos. A Bíblia, a palavra de Deus, fala a mesma coisa para o povo de antigamente e é a mesma mensagem para nós hoje, da salvação. Somos pecadores, precisamos de Jesus Cristo na nossa vida e precisamos transformar a nossa mente para sermos e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O avivamento, irmãos, é o despertar da fé, é o renovar da fé, é o fortalecer da nossa fé. E a fé, como diz lá em Hebreus, é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera da vida? O que você espera desse mundo? O que você espera dos governos, dos políticos? A nossa esperança está no céu. E a convicção de fatos que não se veem. A fé não vem por coisas que a gente vê. A fé é algo que a gente não vê. É crer naquilo que Deus prometeu, na sua palavra. E que os seus pensamentos são infinitamente mais altos do que os meus, são melhores que os meus, é crer que a sua vontade funciona muito mais e muito melhor do que a minha. É crer que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando as coisas parecem negativas. É crer que o Evangelho não precisa de ajustes, nem de ser remodelado, pois tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A verdade não muda, não se adequa, não depende de moda. As modas passam. A igreja não pode viver de moda, de modismo. Agora, igreja é church. Agora o ministério das ovelhinhas é kids club. Agora o tempo de adoração é worship time. Nós não precisamos disso, irmãos.
Nós precisamos permanecer naquilo que é a verdade. O evangelho do reino de Deus, o discipulado que é a nossa tarefa, o evangelismo e discipulado, a unidade da igreja, a fé, irmãos. É entender que nem sempre o melhor caminho é o mais fácil e nem o mais cômodo. A fé é ter a coragem de entrar pela porta estreita e não pela larga. É caminhar pelo caminho estreito e não pelo largo, onde a maioria vai porque é mais cômodo e melhor e mais divertido. A fé nos move a fazer a vontade de Deus, que não combina com a vontade do mundo. A fé nos dá a coragem de enfrentarmos as ideias e os valores vigentes da sociedade e nos faz nos tornarmos loucos de Deus. Queremos avivamento? Eu termino assim. Transformemo-nos pela renovação da nossa mente. Coloquemos a vontade de Deus aqui. Essa é a novidade que precisamos buscar. Vivamos como num culto racional, inteligente. Tem coisa acontecendo aí nessas igrejas que, no mínimo, não são inteligentes. Crente não é burro. Crente tem a sabedoria do alto. Tem coisas que não têm propósito para se sentir mais espiritual e avivado. Avivado é ter fé e fazer a vontade de Deus. Deixemos a influência do mundo. Não nos guiemos pelas coisas que vemos, mas pela fé, pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Vivamos a nossa fé para agradarmos a Deus e não a nós mesmos. Esta é a verdadeira transformação que vem pela verdadeira renovação. Não é a renovação do mundo, não é a era da reinvenção, não é a busca por novidades, é a permanência na palavra e na vontade de Deus. Amém? Que seja assim, para a glória de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.